Olá, meus queridos amigos. É um prazer ter vocês aqui conosco no Spirit Book. Todos vocês também que nos acompanham pelo nosso canal Live Stream e também ter a oportunidade de estar conosco no nosso canal no YouTube. É sempre muito bom poder estar aqui trocando informações, aprendendo, porque esse é o objetivo da vida, é um aprendizado constante. Que Deus possa envolver a todos nós em muita paz, em muita luz, e que nós possamos sempre nos sentir amparados, protegidos, respaldados por todos os enviados, todos os mensageiros que Ele, ao longo do nosso caminho, nos proporciona. Todos eles têm por grande objetivo nos ajudar a nos melhorar. Mas é preciso que nós busquemos abrir os nossos corações, é necessário que nós busquemos trabalhar em nós todas as mazelas, todas as dificuldades que existem e que precisam ser vencidas, que precisam ser combatidas. O mal maior reside dentro de cada um de nós. Esse que está no nosso íntimo e que tantas vezes nos cobra na nossa consciência, tantas vezes nos chama a atenção para que repensemos e nos direcionemos melhor a objetivos mais elevados. Boa noite, meu amigo Sérgio, queridas amigas Suzana, Ilma, Júnior, todos vocês que sempre estão aqui conosco. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. A doutrina espírita, ela busca abordar em cada tema, ela procura fazer com que nós entendamos de uma forma mais simples possível aspectos, situações, temas que envolvem a nossa vida. Porque a vida é algo simples, mas somos nós quem temos o péssimo hábito de complicá-la. Desde a codificação da doutrina espírita, Allan Kardec buscou, em seus comentários, fazer com que nós entendamos melhor e trabalhemos melhor o conceito da religiosidade, o conceito da espiritualidade em nossas vidas. Procurando em cada colocação despertar em nós essa necessidade de nos enxergarmos como espíritos que somos, compreendendo que cada situação que aqui vivemos no plano físico serve para a nossa melhora íntima, a nossa transformação, serve para a nossa evolução, porque nós vamos nos conhecendo. E à medida que nós nos conhecemos, nós ampliamos as nossas capacidades. Nós, na condição de almas, como ele mesmo definiu, espíritos encarnados que somos, precisamos constantemente buscar, ampliar, conhecer todos os aspectos, tudo que envolve a nossa vida, porque só assim que nós nos conhecemos. E quando nós falamos nos aspectos religiosos, nós estamos falando e buscando a essência maior que paira e que deve ser trazida para o nosso íntimo, que é a busca da espiritualização, nos tornarmos cada vez mais sensíveis a esses valores, que são esses valores do espírito, que farão em nós essa transformação e, consequentemente, a evolução que tanto almejamos. Na nossa condição de almas, temos essa oportunidade. E quando retornamos ao plano espiritual, voltamos à nossa condição de espíritos para poder lá continuar a clarear, ampliando as nossas visões e a nossa consciência.
para nos conscientizar da necessidade, ao retornar ao plano físico, da continuidade. Uma continuidade que não cessa. Uma continuidade que Deus nos proporcionou quando nos criou, seres imortais que somos. Somos seres imortais, meus amigos. Esse é um atributo que nós possuímos como espíritos que somos. Nós buscamos nos conhecer através dos atributos que possuímos. Imortalidade é um deles. Capacidade de raciocinar, a inteligência é outro. Então vamos mesclando esses atributos para que nós possamos nos conhecer. Assim como nós buscamos conhecer esse Pai, esse Criador, que nos proporcionou essa vida. Nós buscamos conhecê-lo através dos seus atributos. Deus é imutável, soberanamente justo e bom. Deus é imaterial, Ele é onipotente. Deus é eterno. Então nós somos eternos ou imortais? É tudo a mesma coisa? Então são situações pequenas, corriqueiras, que às vezes parece tipo assim. Não importa como se fala, importante é o sentido. Não. É importante como se expressa. Nós somos espíritos imortais. Nós não somos espíritos eternos. Podemos dizer sim, nós temos a eternidade pela frente, mas nós somos espíritos imortais, porque nós somos criados em determinado momento e nunca teremos fim. E Deus possui atributos que pertencem só a Ele. E um desses atributos é o fato de ser eterno. Deus não teve início, Ele sempre existiu. Por isso Ele é Deus. A imortalidade da alma é algo que Ele nos proporcionou para que nós pudéssemos usar o infinito que temos das existências para nos burilar e podermos voltar plenos, inteiros para Ele. A Susana coloca que a crença na imortalidade é uma das mais difundidas nas filosofias e nas religiões do Oriente e do Ocidente. O Sérgio complementa que nossa imortalidade espiritual nos leva à curiosidade por nossa criação, pois sabemos que periodicamente teremos uma breve pausa na morte física para um novo play, a reencarnação. Com relação aos conceitos da imortalidade, realmente, o Oriente, a Índia, que é o berço da cultura religiosa no mundo, é um assunto que já se trata há milênios. Não é algo como aqui no meio onde nós vivemos, no lado ocidental do mundo, ainda é complicado até discutirmos, porque nesse lado o número de pessoas que veem a questão da vida após a morte de outra forma, sem essa questão do espírito continuar mantendo sua individualidade, da vida ter continuidade da mesma forma, apenas sem a matéria grosseira que nos cerca, ainda é muito maior. A ideia de que morreu fisicamente, acabou. Ou haverá um despertar futuro aqui mesmo nesse plano físico. Ou em outro lugar, mas sempre com o mesmo corpo. Então, a doutrina espírita é a única nesse meio que nasceu no lado ocidental do mundo que tem como pilares da sustentação da sua base a imortalidade da alma. Todas as outras filosofias, as religiões, essas ideias que advêm de outras nascidas do lado oriental do mundo, como coloca a Susana, e que é algo tão natural. Os homens já discutiam essa imortalidade há séculos e séculos passados. Como hoje, nas rodinhas em que nós nos situamos,
discutimos sobre política, sobre futebol, etc. Lá era algo já normal, por isso é algo natural. Essa questão da reencarnação, essa questão da vida pós-morte. Lembrando que a ideia reencarnacionista, o número de pessoas que vive segundo esse conceito é muito maior do que o número de pessoas que vivem com o conceito da ressurreição. Mas nós, por estarmos aqui desse lado do mundo, para nós, que aqueles que nos cercam, para eles é uma novidade. Muitos ainda não entendem o que significa essa imortalidade, esse mundo espiritual, o que significa a reencarnação em si. O Sérgio coloca que o problema da filosofia oriental é que há uma complexidade de deuses, esoterismo, guias, rituais, nem sempre racional, mas intuitivos, embora de inestimável valor. Sim, Sérgio, é interessante o que você colocou. É necessário que compreendamos que toda essa parte de esoterismo, ela advém de todos os conceitos, principalmente os conceitos hindus, que estão enraizados no seio da cultura daquele povo há milênios. Então, são todas aquelas situações que para eles é uma forma de desmistificar e entender esse lado espiritual que para nós espíritas, é mais fácil de compreender. Porque para nós temos tido subsídios, informações que nos são trazidas que fazem com que nós encontremos coerência. A doutrina espírita tem muito isso. A doutrina espírita tem muito essa questão do cobrar coerência, cobrar um sentido racional para aquilo que nós vamos aceitar. Então, para eles, o importante foi, durante os passados séculos, tentar encontrar um paralelo ou uma explicação desses conceitos que eles sabem que existem. A questão das influências espirituais que chegam através de vários seres, com vários nomes, seres que habitam aqui, habitam ali, espaços siderais, etc., que trazem, que formam, que fazem esse contato. Então, para eles é mais fácil colocar esses nomes. Assim como na cultura ocidental, que os homens aprenderam que o mal tem nome de diabo, o bem tem nome de anjo. Então, todas aquelas influências ruins, tudo aquilo que os homens fazem e que mergulham nos vícios, para muitos ainda que estão ao nosso redor, são causados por esse diabo, esse ser do mal, que tem esse poder de causar tudo de ruim em todos. Então, as pessoas se apegam aos conceitos que elas trazem para as suas vidas e que nesses conceitos elas conseguem encontrar algo para poderem se apegar. Mas nós compreendemos que à medida que essas verdades que Jesus disse que permaneceriam conosco e que nós iríamos usá-las para chegar até Ele sendo esse caminho até Deus, essas verdades vão sendo ampliadas, vão chegando a todas as partes do mundo, em forma da racionalidade que nós tanto cobramos e tanto discutimos em nossas vidas, quanto aqui nós, seres encarnados e vivendo em um meio de uma doutrina que nos cobra isso. O tempo sempre se encarrega de colocar tudo em seus devidos lugares. É a força da evolução que vai fazendo com que os conceitos sejam melhores compreendidos. Por isso que a evolução ela acontece de formas diferentes para momentos diferentes de cada um de nós. Mas é importante isso. É muito importante porque o mundo ocidental sofre uma influência muito grande do mundo oriental, principalmente nesse lado filosófico, o lado religioso.
E essas ideias reencarnacionistas que aqui chegam, meio que deturpadas, é muito bom, são muito boas, porque ajudam com que as pessoas, fazem com que as pessoas ampliem um pouco mais os seus conceitos que ainda ficam muito presos ao que está escrito e um pouco distantes do que deveria estar sendo interpretado. O Sérgio complementa que todos no Oriente bebemos dessa fonte, aliás, Ocidente. Mesmo doutrinas aparentemente novas, mas conceitos renomeados de passados longínquos. Fundamental para os espíritas terem consciência das bases doutrinárias para não propagar falsos discursos, como debatemos na semana passada acerca da literatura pseudo-espírita. É isso. É até interessante que você colocou a respeito da semana passada. Quem não esteve conosco, na semana passada nós começamos a falar do mundo espiritual. E hoje, na verdade, nós estamos dando sequência a esse tema através da imortalidade da alma. Essas influências que o Sérgio coloca são benéficas, a partir do momento que elas são filtradas. Porque o que não pode é, a partir do momento que nós nos propomos a colocar, a trabalhar uma base doutrinária, não importa, meus amigos, qual religião que seja, mas como nós estamos falando aqui da nossa doutrina, então é importante que trabalhemos essa base para que ela possa se fortalecer em conceito, e a partir do momento que ela se fortalece em conceito, ela torna-se forte em expressões do nosso dia a dia. Para que não aconteça isso que ele colocou, essa questão da confusão. Porque muita coisa as pessoas estão trazendo para o meio espírita e que não pertence a esse meio. Assim como muitas coisas são levadas para o meio católico, né, para o meio protestante, para várias outras linhas filosóficas, religiosas que não pertencem àquele meio. Então torna-se um sincretismo, uma miscelânea, uma mistura imensa. E a doutrina espírita é muito pura na sua essência. Então não dá para você abrir leques para que possam ser alcançados situações que não pertencem a ela. Nós temos tudo aquilo que necessitamos na nossa base doutrinária. E sempre lembrando que a doutrina espírita veio para iluminar consciências, para promover um despertamento, uma mudança de visão no mundo. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Foi isso que Jesus, quando disse que pediria ao Pai que enviasse um novo Consolador, foi para isso. Para despertar no homem uma visão mais ampla sobre si mesmo, renovando os seus conceitos íntimos, renovando os seus pensamentos e, consequentemente, fazendo com que ele passasse a ter atitudes mais nobres, atitudes melhores. Então, por isso que nós devemos tomar muito cuidado para que não venhamos a permitir que aquilo que não faz parte do meio doutrinário, filosófico, científico, religioso do Espiritismo não adentre as nossas portas. Aqueles que são responsáveis pelas casas espíritas devem ficar muito atentos e sempre promovendo através do estudo, através de debates, como este que nós nos propomos a realizar aqui, levar sempre informações à luz da doutrina espírita, trabalhando sempre na sua base doutrinária, nas obras da codificação, que são os pilares que sustentam essa base perfeita que a doutrina possui. O Sérgio coloca que sabemos que mesmo Jesus, Kardec, Buda e demais avatares não conseguiram dizer tudo, mas apesar de todo o desencontro, o saldo tem sido amplamente positivo, mesmo que em passos evolutivos lentos.
Tudo tem seu tempo, não é, meu amigo? Tudo tem seu tempo. O próprio Jesus disse que precisaria ter esse Consolador, para que levasse adiante, para que pudesse estar falando muitas coisas que ele até então não poderia ainda ter dito. E nós nos pegamos na mesma situação. Quantas vezes, Sérgio, Suzana, Ilma, Júnior, todos que estão aqui conosco, quantas vezes vocês já tentaram dialogar com alguém sobre algo voltado à condição, à consciência, à visão religiosa e não conseguiu? Eu já passei por várias situações dessa. Então, existem duas atitudes a serem tomadas. Quando você vai levar algo para alguém e essa pessoa não tem condições ainda de receber esse algo, porque ela não te compreende, ela não está preparada para isso ainda. Então tem duas atitudes, duas situações que você pode realizar. Partir para o debate ou se calar, esperando que aconteça um outro momento propício mais adiante em que ela possa estar suscetível a aquilo que você queria falar naquele momento e naquele momento ela não seria capaz de ouvi-lo. Então é isso. Tudo vai acontecendo à medida em que nós estamos preparados para que isso aconteça. É igual a situação. Como estamos falando do mundo espiritual. As visões são diferentes. Nós estamos conscientes que somos espíritos imortais. Nós estamos conscientes que nós estamos na condição de almas, espíritos encarnados. E sabemos que na morte física, quando da morte do nosso corpo físico, retornaremos ao plano espiritual, na condição de espíritos. Mas manteremos a nossa consciência, a nossa individualidade não vai se perder. Nós não estaremos dormindo, pelo contrário, estaremos muito mais lúcidos. Nós não estaremos em êxtase, pelo contrário, estaremos vivendo uma realidade que irá ali se estampar à nossa frente, mostrando para nós quem realmente nós somos e o que fizemos de nós nesse tempo que aqui estivemos encarnados. Se somos bons, continuaremos bons. Se somos ruins, continuaremos ruins. Se já temos conhecimentos, não perderemos. Se ainda não temos, poderemos ter oportunidade de adquiri-los. Mas a vida é única. Então essa é a nossa visão. Porque essa é a realidade que sabemos que é. Por tantas informações que nos chegam, por tudo aquilo que Jesus nos deixou. Mas para muitos não é essa a realidade ainda. Não é essa visão que eles possuem. O que mantém essa nossa individualidade? O fato do ser eu sobrepor, ser maior do que o corpo físico. O fato de tudo estar na minha mente, no meu subconsciente. Tudo guardado na minha memória. E essa memória, essa mente está onde? No meu corpo físico? Não. Está em mim, espírito que sou. Por isso tudo fica guardado. E essa própria consciência de mim mesmo é que irá me manter no plano espiritual. O que é que faz com que você seja reconhecido no plano espiritual? O que faz com que você mantenha a sua aparência? Perispírito. E o que é o perispírito? Essa roupa que o espírito veste, que o dá forma. É um envoltório semimaterial. Por que semimaterial? Porque para Kardec fica mais fácil dizer que é feito de uma matéria tão sutil que quase não parece matéria, mas é matéria. Um envoltório de uma matéria mais sutil, mais etérea, que dá forma a nós espíritos. Essa forma que nós temos.
que manteremos no plano espiritual. E que nós nos faremos reconhecer por todos aqueles que nos conheceram. E tudo está onde? Na nossa mente. É ela que manipula tudo que nós exteriorizamos. E também a nossa roupa espiritual, o nosso perispírito. Por isso que ele é maleável. É por isso que ele muda conforme o que nós sentimos, o que nós queremos expressar. Se estamos em dor, se estamos em alegria, estamos em sofrimento, estamos em prazer, ele vai demonstrar. Fica marcado na nossa consciência e exteriorizado no nosso perispírito. Então é isso que compõe o plano espiritual, o mundo espiritual. Ele é composto por aquilo que nós emanamos. Nós construímos o mundo espiritual íntimo e exteriorizamos para todos que estão ao nosso redor. Por isso que comungamos em grupos, por todos estarem expressando a mesma coisa, buscando e enxergando, tendo a mesma visão. O Sérgio coloca que o próprio encadeamento de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos é surpreendentemente simples e eficaz. Foi um impacto a acessar. Para ele foi um impacto quando começou a ler. Suzana complementa que as pesquisas desenvolvidas pelo psiquiatra canadense Ian Stevenson em diferentes partes do mundo acumularam um número significativo de casos de pessoas que tinham lembranças de outras existências. E que ela leu o livro dele, 20 casos sugestivos de reencarnações. Muito bom. Nossa alma, sem dúvida, subsistirá a nossa perda carnal. Nossa consciência é a sede de tudo o que temos e somos. Está vendo, meus amigos? Eu, você, Sérgio, Ilma, Suzana, todos nós que buscamos nos aprofundar, ampliar os nossos conceitos dentro da visão espírita, para nós é algo que é natural. Mas para muitos que nos cercam ainda não é natural essa visão que nós temos. Por isso, é muito importante que trabalhemos a paciência, que vai gerar em nós essa harmonia, esse equilíbrio tão necessário para conviver. E é na convivência que nós crescemos nessa troca de informações. Por isso que devemos sempre trabalhar muito bem esses conceitos básicos do Espiritismo, para que esses conceitos criem uma grande base doutrinária em nós. E sobre essa base possamos desenvolver todo um trabalho conosco e com quem está ao nosso redor. Levamos sempre informações seguras, como colocou o Sérgio. Importantíssimo isso. O estudo, o aprimoramento dos conceitos, das informações. Porque, sem dúvida, meus amigos, na vida, a vida ela existe para isso, para que nós busquemos sempre conhecimentos que vão fazer de nós seres mais sábios. E são esses conhecimentos, essas experiências é que nós iremos levar conosco. São elas que irão ditar o nosso futuro no plano espiritual. São elas que irão dizer o que seremos, para onde vamos. A nossa realidade espiritual é nossa. Não é outro que irá fazer por nós. O mundo espiritual, esse mundo primitivo, ou seja, que antecede ao nosso plano físico, ele existiu, existe e sempre existirá, independente do nosso plano físico. E outra coisa que precisamos corrigir é essa situação de dizer que aqui é uma extensão de lá, que é uma cópia do plano espiritual, ou como alguns dizem, que é uma cópia mal feita. Claro que não. Nós que temos uma ideia do plano espiritual, segundo a nossa visão aqui de almas, espíritos encarnados que estamos. Tanto que falamos isso em outro momento, a questão das informações que nos chegam, que nos são trazidas, segundo a visão daqueles que nos trazem. A maior parte nós precisamos aprender a filtrar e compreender que essas informações
é fruto daquilo que aquele espírito consegue definir, consegue compreender. Então, aqui é um momento de continuidade. Mas quando voltamos ao plano espiritual, e nós, como dizia Kardec, que temos a obrigação de compreender que sabemos muito mais da morte do que qualquer outro ser, porque o espírita trabalha isso desde o primeiro momento que ele adentra a doutrina espírita, que ele adentra uma casa espírita. É necessário compreender como tudo sendo algo tão natural como é. E compreendendo sempre apenas uma continuidade daquilo que aqui fizemos. Mas que será diferente, porque a liberdade será ampla. Será diferente porque os desejos serão realizados à medida que eu tenho consciência que o que eu estiver passando, de onde eu estiver, consciência do que eu quero para mim naquele momento. Então, tudo gira sempre em torno dessa tal da consciência. É ela que faz com que as nossas visões se ampliem. É ela que faz com que nós sejamos mais felizes ou infelizes, conforme o que estamos vivenciando aqui nessa atual fase da nossa existência. O Sérgio coloca que nossa consciência é a sede de tudo que temos e somos. Temos que trabalhar incessantemente nossa força interna para sermos o suporte de todos aqueles que vierem se aconselhar conosco, sejam encarnados ou desencarnados. Completamente correto, meu amigo. E estamos atentos a todos os sinais e aprendemos com tudo à nossa volta. Estarmos atentos a todos os sinais e aprendemos com tudo à nossa volta. Temos de deixar de lado a influenciação a que estamos subjugados ao longo de séculos e séculos. E como é que vamos conseguir fazer isso? Deixar de lado essas influências. E no caso, como ele colocou, principalmente as influências negativas, porque são elas que chegam ainda em maior número, devido ao plano que nós habitamos, devido à nossa condição atual do mundo em que vivemos. Trabalhando em nós os conceitos mais nobres. E como adquirir esses conceitos mais nobres? Ampliando a nossa visão, iluminando a nossa consciência, nos tornando seres melhores. E só conseguiremos viver isso de que forma? Permitindo que esses valores que Jesus nos deixou e que todos esses seus mensageiros nos deixam encontrem morada segura no coração de cada um de nós. E esses conceitos irão promover em nós essa reforma íntima tão necessária, tão cobrada, e que ela passa a ser cobrada não pelo outro, mas por nós mesmos. Só aí é que nós vamos criar essa barreira, só aí que nós vamos estar respaldados, vamos estar protegidos, vamos ter criado um escudo protetor contra essas influências negativas que temos sofrido ao longo da nossa existência, porque temos permitido. E a realidade, meus amigos, é que somos espíritos imperfeitos ainda, mas somos espíritos já muito fortes, muito decididos. Claro que somos, porque se nós não fôssemos, já teríamos desistido de tantas coisas. Olhemos para trás. Quantas situações ruins nós vivemos e superamos? Quantas? Não são poucas. Aprendemos a ser persistentes. Aprendemos a trabalhar essa persistência para que essa persistência nos fortalecesse e através desse fortalecimento pudéssemos vencer esses obstáculos. E estamos vencendo. Estamos aqui para isso. E precisamos vencer
grandes obstáculos que estão aqui em nosso meio. Intolerância, preconceito, discriminação, tudo isso gerado pelo egoísmo, pelo orgulho, que são essas chagas que todos nós ainda permitimos que habite dentro, em nosso íntimo, em nosso coração, e que precisam ser arrancadas, precisam ser transformadas em virtudes nobres. No lugar do orgulho, ser mais simples, para que a simplicidade desenvolva humildade. No lugar do egoísmo, ser mais altruísta, buscar olhar o outro com olhos de carinho, de fraternidade. Sermos mais tolerantes, porque à medida que somos mais tolerantes, nós ensinamos o outro também a ser. É um elo, é uma cadeia constante que deve se propagar e vai se propagar. Sérgio coloca que nos depurarmos para só ouvir os bons conselhos de nossos espíritos orientadores. É isso. Nós vamos ouvir aquilo que queremos, não é, Sérgio? Por isso Jesus nos disse que deveríamos ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. E só conseguiremos isso com mais sabedoria. Ouvir aquilo que deve realmente ser ouvido. Pararmos para ontem, se possível, escravizarmos e prendermos entidades no passado, pois eles também precisam evoluir. Todos os destaques citados fazem parte da nossa expiação. Expiar é um resgate, né, Sérgio? Então precisamos compreender que estamos aqui resgatando algo que fizemos conosco. Algo que fizemos conosco ao fazermos com o outro. Está vendo, meus amigos, quanta coisa está englobado nessa imortalidade nossa? Porque estamos falando de algo do outro lado, de outra dimensão, de um outro plano, mas na verdade estamos falando de nós. Então não dá para criarmos e falarmos de um plano fictício. Compreendemos assim que o plano espiritual, que a nossa imortalidade é algo real. Continuaremos a ser aquilo que somos. Então, cada um vai ter aquilo que merece. É por isso que compreendemos que o céu e o inferno não estão geograficamente definidos, está dentro de cada um de nós. São situações que passamos no nosso dia a dia. Assim como o plano espiritual também não está geograficamente definido. Nós aprendemos isso quando Kardec pergunta aos espíritos aonde se encontra esse plano espiritual. E os espíritos respondem para ele que é esse espaço infinito que está ocupado por todos. Está ao nosso redor, interagindo conosco, nos influenciando e sofrendo também a nossa influência. Então, imortalidade da alma, plano espiritual, vida após morte, tudo se resume em quê? Em nós. Eu, você, somos nós quem ditamos o nosso futuro. Esses fatos naturais que irão acontecer após a nossa morte física são fatos naturais. E é algo que sempre aconteceu conosco desde a nossa criação. Mas para nós sempre é uma novidade. Esse despertar do outro lado, esse voltar para o plano físico, o despertar no plano físico, o regresso ao plano espiritual, esse ir e vir constante. Há quanto tempo estamos nessa situação? E ainda não acostumamos. Tememos tanto. Sofremos tanto. Quando da passagem, da desencarnação de algum ente querido. É normal sofrer? Claro que é. Não devemos sofrer?
Se nós não sofremos, nós não somos humanos. Se nós não sofremos, nós não somos esses humanos que já desenvolveram a sensibilidade. Isso nos diferencia dos outros seres da criação. Isso nos diferencia dos outros seres de outros reinos. Nós desenvolvemos sentimentos. Temos fraternidade, temos amor. E, consequentemente, sentimos, claro, a perda de alguém que está ao nosso lado. Como entre nós. Quando nós nos despedimos daqueles que nos querem bem, para viajarmos, para irmos para outros lugares, sem data prevista de retorno, ou até mesmo com data prevista de retorno, fica aquele vazio. Surge a saudade e com ela a tristeza. É normal. Isso faz bem, porque mostra o quanto sensíveis somos. Tantos seres causam tantas atrocidades, tiram vidas todos os dias e não sentem nada, porque a consciência deles ainda não os cobra. Ainda não existe neles essa sensibilidade que já deveria existir. Então, tudo que estamos falando se resume em nós, naquilo que nós já compreendemos como sendo vida, naquilo que nós já compreendemos como sendo espíritos que somos, esses seres imortais criados para serem felizes. E seremos, quando vencermos em nós todas essas barreiras que nós mesmos criamos, expiarmos todos esses débitos que nós mesmos causamos para nós. Não foi Deus. Não foi ninguém que impôs sofrimento às nossas vidas. Fomos nós mesmos. Fomos nós quem nos criamos. Infelizmente. Mas eles servem para o nosso burilamento. Eles servem para a nossa transformação, o nosso crescimento, a nossa evolução. O homem irá evoluir, desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Já nos dizia o nosso querido Chico Xavier. E é assim que a evolução se processará. A continuidade no plano espiritual também. Ela será o que nós fizermos conosco aqui. Então, se queremos estar melhores, em paz lá, que trabalhemos essa melhora, essa paz em nós aqui. Precisamos ter mais bom senso e seguir o caminho do meio, né? Nem tudo, nem nada. Menos intolerância, nos diz o Sérgio. E também precisamos estudar muito. E como precisamos, né, meu amigo? Atualizar nosso currículo espiritual. Lembrando que, apesar de parecer sinônimo, morte e desencarnação, estágios diferentes, ainda que subsequentes, quando nos apegamos demais aqui, ficamos presos a essa dimensão. Mesmo após a passagem, vagando sem rumo, quando deveríamos nos preparar para aprender e nos preparar para o retorno. Então, tudo isso que o Sérgio colocou está preso, está realmente resumido a essa nossa condição de conhecimento que já possuímos. Ou essa condição de conhecimentos que buscamos. Por isso é necessário estudarmos. Por isso é necessário nos dedicarmos. E quando falamos isso, não é só nos debruçarmos diante de uma obra espírita, não. É estudarmos a vida em si. A vida, meus amigos, ela é um manancial imenso, sagrado, mais rico, que nos chega de conhecimentos que vão nos oferecer experiências. Basta olharmos e termos sabedoria para nos permitir viver isso. E como ele colocou, parar de buscar o caminho dali ou de lá, vamos retos. Vamos traçar uma linha reta para as nossas vidas. Mesmo conscientes que muitas dificuldades surgirão, porque quando nós nos propomos a trilhar um caminho do bem, com certeza seremos muitas vezes testados. Por quê? Porque estamos acostumados a trilhar sempre caminhos meio obscuros ainda. Mas se tivermos uma fé forte, claro que superaremos. Em tudo.
Nada está aqui à toa, já diz o Sérgio. Nada aqui é por acaso, né, meu amigo? Tudo tem uma razão, tudo tem um motivo para acontecer. E se acontece para o nosso bem. E como ele colocou as situações de muitos que estão vagando do plano espiritual, aqui ainda no plano físico, perdidos. Precisamos compreender que nós só estaremos bem lá, esse outro lado, essa outra dimensão, que está ao nosso redor, menos material, mais sutil, se nós estivermos bem aqui. A morte não irá nos santificar. A morte não nos fará diferente, não nos tornará diferentes. Continuaremos a ser exatamente iguais o que é que somos. O Sérgio continuará sendo o Sérgio, a Ilma continuará sendo a Ilma, Suzana continuará sendo a Suzana, eu continuarei sendo eu, o Júnior, e assim por diante. Todos nós continuaremos a ser os mesmos. Com as nossas limitações, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes. Os mesmos. Então o que queremos ser? Seres melhores ou piores? Estamos aqui para nos melhorar, então vamos nos melhorar. Temos tantos subsídios que nos chegam, temos tantas oportunidades. Estamos aqui falando de conceitos que tão poucos ainda têm tido condições de receber. Ideias que para muitos ainda, não fazem sentido. Porque eles ainda não têm condições de assimilá-las. Mas nós já temos. Nós já possuímos. Então vamos trabalhar melhor isso em nós. Porque só a partir do momento que trabalhamos isso é que nós realmente vamos nos tornando seres melhores. E consequentemente, aproveitando essa oportunidade bendita, que é a reencarnação que Deus nos proporcionou, para expiar, pagar, resgatar, superar obstáculos, vencermos as provas que fomos subjugados, testados, e sairmos aqui do plano físico, voltarmos ao plano espiritual vencedores. Ainda há tempo, sempre há tempo. É sempre importante compreendermos que cada atitude nobre que realizamos, nós vamos amenizando ou até mesmo apagando débitos anteriores. Nós sabemos disso. Então comecemos. Vamos trabalhar. É através do trabalho constante que nós vamos sendo e nos tornando seres espirituais melhores. Seres espirituais melhores. Precisamos parar de querer sermos seres aqui, corpóreos, preocupados com a aparência, preocupados com a vaidade física, preocupados com aquilo que o conforto do lado financeiro pode nos ofertar. Precisamos deixar um pouquinho isso e nos dedicarmos mais ao verdadeiro lado da vida, que é o lado espiritual. É Ele que irá continuar, como sempre esteve conosco, está e será. O nosso futuro é espiritual. O nosso passado e o nosso presente. Nós somos almas. Nós somos almas, somos espíritos encarnados. É isso que nós somos. Por vezes tropeçamos, diz Sérgio, continuaremos a tropeçar, mas em pedras diferentes. Devemos nos levantar e continuar a caminhar sem murmurar, sem xingar a pedra. É difícil, mas é preciso. A pedra deve ser a lição, e a lição deve ser sempre bendita, né, Sérgio? Bendita seja a pedra. Porque quando eu tropeço nela, eu vou ficar o quê? Atento para não tropeçar na outra seguinte. Aliás, devemos trocar o conceito do difícil, que nos limita e vitimiza, substituir por possível. Um pai ensina ao filho através do exemplo, não de ordens. Muito bom, Sérgio.
A gente costuma dizer que para Deus nada é impossível. E nós nos esquecemos que Jesus disse que nós somos deuses, não é isso? Então, se nós somos deuses, nós temos em nós essa luz divina. Para nós também nada é impossível. E o que precisa para que eu possa conseguir alcançar esse impossível? Compreender que tudo está em mim. Compreender que tudo está em minhas mãos. Compreender e me tornar cada vez mais Senhor da minha vida. Me direcionar, me guiar. E o que você quer? Você quer sofrer ou você quer ser feliz? Você quer viver uma vida ruim ou uma vida boa? Com certeza você quer algo que lhe dê prazer, que lhe dê alegria, que seja bom. Eu também quero. Então, o que nós estamos fazendo para alcançar isso? É isso. Nos questionar mais. O que nós estamos fazendo para conseguir tornar esse impossível impossível? Esperando outros momentos, outras reencarnações, outras oportunidades? Não. Precisamos deixar o comodismo e precisamos trabalhar em nosso benefício. Ao trabalhar em nosso benefício, não é ser egoísta e olhar para mim, e trabalhar só para mim, e querer só para mim. Compreender o que Jesus nos disse, que quando cuidamos daquele que estava com fome, quando demos água àquele que estava com sede, era ele que estávamos fazendo. É isso. Trabalhar em nosso benefício é trabalhar em benefício do próximo. E o próximo, meus amigos, são todos aqueles que estão ao nosso redor, precisando de um carinho, de uma atenção, de um olhar, de um sorriso, de um abraço. Não só de ajuda material, mas principalmente de ajuda que sai do nosso coração. Uma ajuda espontânea. Uma atenção que podemos dividir com todos que nos cercam. Ninguém é tão pobre que não possa dividir, que não possa dar alguma coisa ao outro. Pobre em todos os sentidos, não só materialmente, mas pobre emocionalmente, sentimentalmente. Todos nós temos nossas riquezas. Nós somos tão ricos já. Nós já temos tantos tesouros. Precisamos dividir esses tesouros. São os tesouros do conhecimento. São os tesouros que nós sabemos, como o Sérgio colocou. Sair da teoria, levar à prática, sermos exemplos vivos do Evangelho de Jesus. Praticarmos esses ensinamentos é trabalhar essa espiritualização que nós tanto almejamos. Essa espiritualização nós não vamos consegui-la dentro dos templos religiosos, ajoelhados, prostrados, olhando para o céu de braços abertos, pedindo a Deus. Não. Nós conseguiremos é aqui, no cotidiano, na vida difícil que levamos, nas tribulações. É aí que nós vamos conseguir nos espiritualizar. Somente aí. Nosso dia a dia, a escola da vida, é a melhor escola que poderíamos estar matriculados. Por isso Deus nos colocou aqui. Para que pudéssemos aprender, dia após dia, nos graduarmos em conceitos mais elevados. Esse é o objetivo da vida, meus amigos. Trabalhar em nós esses obstáculos e vencê-los. Sermos fortes, nos tornarmos fortes cada vez mais que conseguimos vencê-los. Cada dificuldade que nós superamos nos faz bem.
e nos fortalece para encararmos mais outras à frente. Podem vir maiores, já estaremos mais preparados, já estaremos muito mais fortalecidos, porque os nossos ideais já estarão mais voltados para o bem. E o bem tem isso. O bem tem essa luz que necessitamos para clarear o nosso caminho e nesse caminho traçarmos, nos conduzirmos com passos mais firmes. Seremos um dia co-criadores de outros mundos, assim como Jesus foi do nosso orbe. Vamos nos preparar para isso ou só culpar o destino pelos nossos sucessos? Isso que ele quis dizer a nós quando falou que somos deuses. Afinal, toda matéria deriva da condensação da energia. Energia essa que é matéria em outro estágio também. Somos deuses, né, meu amigo? Jesus nos disse isso. Um dia teremos e seremos, assim como Jesus, seremos os Cristos também. Seremos co-criadores, assim como ele foi do nosso orbe. Porque Deus nos criou da mesma forma que o criou. Simples e ignorante. Jesus é o Espírito perfeito, um dia nós também nos tornaremos. Porque Deus é Pai de todos nós e não privilegia nenhum de seus filhos. Todos nós somos iguais diante da criação. Então o destino depende de cada um de nós. De mim, depende de você, depende de Suzana, depende de Ilma, depende de Júnior, depende de todos nós traçarmos, idealizarmos e concretizarmos. Está em nossas mãos. Então não tem mais a quem culpar. A imortalidade é uma realidade? É. Assusta muitos, porque gostariam que não fosse. Seria mais fácil ter um ponto final aqui. No fechar de olhos, na morte do corpo físico, acabar tudo. Mas não é. Não é assim. A imortalidade é a realidade. Continuaremos a ser no plano espiritual aquilo que nós somos. Então, meus amigos, que sejamos seres melhores do que temos sido até agora. Para que o plano espiritual possa ser para nós algo bendito, bem-vindo, e que não nos assuste, mas que nós nos sintamos livres quando lá chegarmos. Com muitos que estão ao nosso redor, que nos contam, que nos falam, o quanto são felizes por lá já estarem. Esse corpo é a nossa prisão, uma prisão necessária ainda para nós. Quando retornarmos ao plano espiritual, que realmente nós possamos sair dessa prisão e nos sentirmos livres de verdade, felizes. Mas só sentiremos assim quando nós tivermos trabalhado em nós aquilo que o Cristo nos disse que deveríamos trabalhar, que é o amor fraternal, um amor de irmãos. Trazer Jesus para as nossas vidas não é apenas dizer que o aceitou, que o conheceu. Trazer Jesus para as nossas vidas é vivenciá-lo no nosso dia a dia, é praticar os seus ensinamentos, é sermos cristãos de verdade, é sermos seguidores de verdade do Cristo. Sermos seguidores dele não é nos isolarmos em grupos, estarmos dentro da casa religiosa 24 horas por dia, não. Isso só fará com que nós sejamos seres parados, estacionados. Só seremos seguidores dele quando trabalharmos em nós os seus ensinamentos, as suas lições. Porque ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém chegaria ao Pai senão através dele. Através da exemplificação de tudo aquilo que ele nos deixou. E ele nos deixou muito. E nós temos exemplificado pouco. Vamos ser mais sábios. Vamos trabalhar melhor isso. O Sérgio coloca: quantos 2000 anos precisaremos até entender toda a mensagem do Cristo? Espero que não. Espero que estejamos já compreendendo e trabalhando o mais difícil, que é a sua prática.
Porque só assim seremos evangelhos vivos do Cristo. E não evangelhos mortos, e não letra morta. Não. Temos que ser letra viva, palavra viva de consolo. Um consolo em exemplo, não em teoria. Vivenciar Jesus no nosso dia a dia é trabalhar em nós essa imortalidade que nós já temos e somos. Retornarmos ao mundo espiritual, que é a continuidade daqui e que também antecede esse nosso atual momento. A nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar, espíritos imortais que somos. Que toda frustração nos empurre adiante nossos objetivos, coloca o nosso amigo Sérgio. Que nossos sentidos limitam o nosso espírito, mas que se amplie, né, Sérgio? Porque a fé sem obra, ela é morta. Fé sem obra é fé morta. Então vamos trabalhar mais para que essa fé se fortaleça, edifique e faça com que nós possamos construir sobre pilares firmes uma base forte, porque é só essa base que iremos nos espiritualizar. Será sobre essa base que nós iremos nos tornar seres melhores do que temos sido até agora. Meus amigos, só me resta agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Agradecer a todos que estão aqui conosco no Spirit Book, a todos que têm nos acompanhado pelo nosso canal no live stream, e também todos que têm nos acompanhado pelo nosso canal no YouTube. Aqueles que ainda não conhecem, visitem o nosso canal no YouTube. Estejam lá conosco para que nós possamos estar também interagindo. São meios que nós temos para estar interagindo, que possamos utilizá-los. Na próxima semana, não teremos o nosso encontro. Retornaremos daqui a 2 semanas, se eu não me engano, no dia 23. Retornaremos com o nosso estudo. Semana que vem, não teremos o nosso encontro. Daqui a 2 semanas, estaremos dando continuidade. Será um prazer ter todos vocês aqui. Que Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e amor, abrace a todos, ampare e nos ajude nesses ideais de crescimento e transformação que nós estamos nos propondo quando aqui, espíritos encarnados que estamos. Um abraço a todos, meus amigos. Muita luz e muita paz no caminho de todos nós.